Mas esses agentes políticos, ou agentes públicos, que é onde tudo começa, são aqueles que trabalham para serviços públicos, para as coisas públicas. Você é um agente público, mas você não é um agente público político. O vereador é um agente público político. O secretário municipal é um agente público político. Vocês não são agente público político, vocês são agente público administrativos. Essa é a primeira categoria que eu tenho da maioria. Depois desse agente público administrativo vem o agente público político, que engloba os secretários. Depois eu ainda classifico melhor ainda agente público político eletivo, que não é secretário, só prefeito, vice e os vereadores lá no município. A gente cria essas categorias. Dentro dos agentes públicos administrativos, eu tenho vários tipos. Eu tenho, além do efetivo, eu tenho quem mais? O comissionado. Quem mais que eu tenho lá? Terceirizado, eu tenho seletista, estatutário, eu tenho um estagiário, que são administrativos. Às vezes as pessoas confundem que o comissionado, ele seja um servidor político. Ah, essa é a cota política do prefeito, então o presidente da Câmara ou o prefeito me nomeou comissionado, eu faço atuação política. Não. A atuação política é dos secretários. Dali para baixo, diretor de departamento, chefe de divisão, assessor, mesmo comissionado, são agentes públicos administrativos, não são agentes públicos políticos. Essa é uma separação ou uma classificação técnica. Acontece que os comissionados são, de fato, a cota política que o gestor tem, não para eles fazerem política, mas uma cota que o gestor tem de livre escolha. Está no artigo 37, inciso 2, da Constituição Federal. Diz que a regra geral, para os agentes públicos, a regra geral, concurso. A exceção, comissionados. Depois nós vamos para outros artigos, como, por exemplo, do artigo 14 ao 16 da Constituição Federal, cuida dos agentes públicos políticos eletivos. Diz que o mandato é de 4 anos, diz que pode ter reeleição, pode ser reconduzido por uma vez, diz que os que têm a declaração de inelegibilidade não pode sair candidato, diz que o analfabeto não pode ser candidato. Analfabeto pode até votar, mas sair candidato não. Embora a gente conheça uns que desenham, né? Mas tem uns que desenham. A Justiça deu uma organizada nisso, por conta própria, dizendo que analfabeto, conforme a Constituição diz, para não sair candidato, é quem não sabe nem desenhar o próprio nome. Então, criamos aí uma categoria do semi-analfabeto, que é aquele que não consegue ler nem escrever muita coisa, mas consegue fazer a sua assinatura ali, já praticamente dali para frente virou Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui, nesse aspecto da escolaridade, né? Se nós estamos falando em alfabetização ou não alfabetização, nós estamos falando de escolaridade. Você acha que os cargos comissionados deveriam ter uma exigência de escolaridade? Depende do setor que vai trabalhar, que vai Depende do setor. Eu creio que deveria ter. Vamos ver 3 tipos de comissionado. Diretor, chefe e assessor. Só tem esses 3 tipos. Artigo 37, inciso 5 da Constituição Federal. Só tem esses 3 tipos de atribuição. Diretor, chefe e assessor. Lá na Câmara Municipal, onde vocês trabalham, vocês imaginam que pode ser um semi-analfabeto ser diretor de algum departamento? Tem condição de ser alguém com baixíssima escolaridade, diretor de um departamento na Câmara de Nova Cantu? Câmara de Reserva pode ser alguém. Você concorda? Na linha delas, não poderia, mas alguns locais tem. Se tiver, aqui no Paraná, estão correndo riscos
de serem enquadrados no pré-julgado 25 do nosso Estado, que proíbe você não observar a complexidade da atribuição com a escolaridade. Anotem aí, pré-julgado 25. Daqui a pouco eu vou citando outras coisas. Aliás, se você quiser anotar aí também, cargos comissionados, artigo 37, inciso 2. Cargos comissionados, artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal. Função gratificada. Vamos misturar isso aqui já para a gente começar a identificar lá a atuação de vocês e dos demais, para entendermos o que pode estar errado ou não. Ó, o que eu falei por último aí? Função gratificada? Função gratificada, artigo 37, inciso 5 da Constituição Federal. 37.5. E escreva embaixo, em ambos os casos, eu estou falando ambos os casos, significa comissionado ou a função gratificada. Deverão ser designados apenas para direção, chefia e assessoramento. Já chego aí. Só para repetir, não sei se vocês anotaram, recomenda-se estudo do pré-julgado 25 e dos pré-julgados seria, né? O 25 e o 06 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Pré-julgado 25 e o 06. Eu vou falar deles na sequência. Mas esse pré-julgado 25, e que trata de comissionados e funções de confiança, ele diz assim, que a escolaridade tem que ser correspondente à complexidade. Foi o que o Ricardo falou no início ali. Falou, depende do que o cargo exige. Ô, professor, mas então me diz uma coisa, diretor do departamento contábil, além de entender de contabilidade, tem que ser formado em ciências contábeis. Então tem que ter 3º grau. Não tem sentido o diretor de um departamento de contabilidade não ser formado em ciências contábeis. Até porque, não só o nosso pré-julgado, mas a própria lei dos contabilistas regula isso, que não pode um contador receber chefia, direção, ou ser subordinado a alguém que não seja da área contábil. Não é apropriado isso.